Olá pessoal, sou a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Mais um vídeo para a galera do 8º ano, turma 800 e 801. E aí meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem. Bom, na semana passada eu fiz um vídeo, a videoaula de vocês foi sobre o capítulo 11, livro 3, capítulo 11, que veio como título América Latina, Economia e Geopolítica. Então, nesse vídeo, eu abordei sobre as origens do subdesenvolvimento na América Latina, toda essa parte de subdesenvolvimento, que ocorreu aí na história da América Latina, situação econômica atual, Brasil, destaque econômico da América Latina, Então, nós abordamos alguns assuntos relacionados ao capítulo. Para dar continuidade aí a esse capítulo, hoje eu vou fazer a correção das atividades que envolvem esses assuntos que foram abordados aí no vídeo da semana passada, tá bom? Onde nós paramos, Brasil, destaque econômico da América Latina. Então, sobre esses assuntos, já tem na apostila de vocês algumas atividades. E é isso que eu vou fazer nessa videoaula, tá? Eu vou fazer a correção dessas atividades. Então, eu peço que vocês abram a apostila aí na página 6, que tem como título Agora é com você. Agora é com você. Tem nessa página 4 questões, tá? Na primeira, a pergunta é: observe o mapa América Latina e América Anglo-Saxônica da página anterior, no caso da página 5. Quais são os países integrantes da América Latina? Esta é a pergunta. Vamos à resposta. México, os países da América Central e os países da América do Sul, ok? México, os países da América Central e os países da América do Sul. Na questão 2, a pergunta é: em sua opinião, por que, de acordo com critérios socioeconômico e cultural, o México e todos os países da América Central fazem parte da América Latina? Vamos à resposta, Vamos lá. Vocês podem indicar como critério socioeconômico e cultural que o México e os países da América Central são considerados latino-americanos, pois foram colônias de exploração e são historicamente subdesenvolvidos, tá? Então, vocês podem colocar essa resposta. Na questão 3, mencione algumas características culturais e econômicas comuns aos países latino-americanos. Vamos lá. Vocês podem citar o subdesenvolvimento econômico, a língua predominante de origem latina e o fato de todos terem sido colônia de exploração, tá bom? Então, vamos lá, vou repetir. O subdesenvolvimento econômico, a língua predominante de origem latina e o fato de todos terem sido colônia de exploração. Vocês podem citar também nessa resposta outras características, como a predominância de religião católica, por exemplo, tá? Então, vocês podem citar a religião católica aí para fechar essa resposta. Na questão 4, sobre a imagem que abre o capítulo do livro, do capítulo 11. A escultura Mão de Niemeyer é um marco urbano de São Paulo e o símbolo do memorial da América Latina. Quais elementos apresentados na obra e caracterizam como uma espécie de grito em prol dos povos latino-americanos? Então, vamos à resposta dessa questão. A mão que sangra, elemento compositivo na obra de Niemeyer, é uma alegoria ao genocídio causado aos povos latino-americanos no período da colonização e até mesmo durante os processos de independência de muitos dos povos.
O fato da mão escorrer sangue forma o mapa da América Latina. Realmente, se a gente observar aí no centro da mão, né, o sangue que escorre na escultura representa o mapa da América Latina, tá? Que ratifica a ideia de que foi toda a região que sofreu com tal problema citado na resposta, ok? Então, as perguntas da página 6, acabei de fazer a correção. Vamos para a página 9, né? Título aí, Agora é com você. E tem aí 3 questões na página 9 da apostila, galera. A partir do ano 2000, a balança da Nicarágua apresenta, em geral, déficit ou superávit comercial. Essa pergunta é relacionada à balança comercial da Nicarágua existente aí no gráfico da página 9 da apostila de vocês, tá? Tem aí um gráfico, período 2000 a 2017, para vocês responderem as questões relacionadas aí ao conteúdo. Então, respondendo, tá? Essa pergunta, né, a partir de 2000, que a balança do Nicarágua apresenta, em geral, um déficit ou superávit comercial, a resposta é: a balança apresentou déficit, tá? Dá para vocês observarem aí pelo gráfico da página 9, tá? Totalmente apresentando aí o déficit da balança da Nicarágua. 2. De que maneira a situação da balança comercial, referente ao mesmo gráfico, pode impactar na economia e na sociedade da Nicarágua? Então, vamos lá, né? Com o déficit, falta recursos do país que não terá divisas para investir em saúde, educação ou em outros setores sociais e econômicos, tá? Então, respondido a questão 2. Questão 3. Como a industrialização tardia afeta hoje a economia dos países da América Latina? Vamos lá. Os países da América Latina, após a independência, não possuíam recursos financeiros para iniciar o processo de industrialização, que ocorreu apenas na segunda metade do século XX. Por isso, muitos deles ficaram dependentes dos investimentos e da tecnologia das nações industrializadas, tá? Resposta do número 3. Nesse mesmo número 3, também tem uma segunda pergunta, né? Tem uma bolinha e tem uma segunda pergunta. Que recursos os países latinos utilizam para enfrentar esse subdesenvolvimento econômico? O que eles fazem, né? Para enfrentar esse subdesenvolvimento. Eles fazem empréstimos com organização internacional, como o FMI, Banco Mundial, e investimentos de países mais desenvolvidos. Essas medidas, no entanto, aumentam a dívida externa desses países e tornam sua economia dependente. Ou seja, os países que passam por esses tipos de situação, ele sempre vai estar com essa dependência, né, de recursos de outros países, ok? Na página 11, tem 3 questões, né? Vamos lá. Quais produtos industrializados estão entre os principais bens exportados pelo Brasil? Aí nós estamos falando dessa parte do conteúdo onde fala Brasil, destaque econômico da América Latina, localizado na página 10 da apostila. A pergunta é sobre esse texto. Então, vamos lá, né? Percebe-se que há apenas 3 produtos industrializados, entre aqueles de maior destaque: os aviões, os helicópteros e os automóveis. E que, ainda assim, eles respondem por um pequeno percentual dentre todos os produtos exportados, ok? Na número 2, a pauta de exportação brasileira se baseia na venda de produtos primários ou industrializados. Tá pedindo para explicar também. Então, vamos lá. A pauta de exportação brasileira baseia-se
majoritariamente em produtos do setor primário da economia. Do que eu estou falando, gente? Eu estou falando de produtos agropecuários e minerais, que têm menor valor agregado do que os industrializados, ok? Então, a pauta de exportação brasileira baseia-se majoritariamente em produtos do setor primários da economia, né? Eu estou falando da agropecuários e produtos minerais, que têm menor valor agregado do que os industrializados. Na questão 3, quais explicações para a economia e para a sociedade brasileira essa pauta de exportação traz? Vamos lá. Concluir que os produtos agropecuários, né, faz parte da maior pauta de exportação do Brasil, tem menor valor e o país precisa exportar muito mais quantidade para equilibrar sua balança comercial, tendo em vista que importa bens de maior valor agregado, né? E isso contribui para reforçar sua posição de subdesenvolvimento, acarretando consequências para a população, ok? Então, essas questões, né, que vocês têm aí na apostila, eu já estou colocando aqui as correções para que vocês vão acompanhando e não fiquem fazendo acúmulos de atividade, né, sem a correção. Na página 13, para a gente fechar essa videoaula com as correções, na página 13 tem duas questões. A primeira é, segundo a reportagem, qual setor da economia brasileira está dependente do capital estrangeiro atualmente? Por quê? A reportagem que está falando aí, que está citando na pergunta, é a reportagem da página 12. Tem uma reportagem que tem como título: estrangeiros já respondem por 70% do investimento em infraestrutura do Brasil, tá? Então, tem essa reportagem que eu peço a vocês que leiam, sinalizam, tá? E a resposta desta pergunta é: o setor de infraestruturas, por conta do baixo poder de investimento nacional, desde a crise econômica de 2008 e da deficiência desse setor, ok? Setor de infraestruturas por conta do baixo poder de investimento nacional, desde a crise de 2008, né? E da deficiência desse setor. Então, quando vocês analisarem essa reportagem da página 12, vocês vão justamente encontrar aí essa resposta, né? Espero que vocês já tenham lido, já tenham entendido aí, porque isso já faz parte do vídeo anterior. Na questão 2, reflita quais são as consequências positivas para o Brasil em receber investimentos estrangeiros e quais são as consequências negativas, né? Tá perguntando aí as positivas e as negativas. Então, vamos citar. Podemos citar como consequência positiva a construção e melhoria de infraestruturas do país, a geração de emprego e renda e a garantia de investimentos em setores essenciais, como a energia e transporte. Essas são as consequências positivas, né? Dentre as consequências negativas, podemos citar aí, ó, a dependência econômica com relação ao mercado que promove os investimentos, a desvalorização dos investidores nacionais que perdem relevância nas obras de infraestrutura e o atendimento ao mercado externo em detrimento do mercado, né, interno, por exemplo. Então, vocês têm aí as consequências positivas e negativas com relação à pergunta da número 2, né? Que está perguntando aí justamente sobre essa reportagem dos investimentos estrangeiros. Ok, meus amores? Então, espero que esse vídeo já ajude vocês aí nessa correção. Não deixe nada em branco, tá bom? E é isso.
No próximo vídeo, na próxima semana, eu vou começar falando do México e a dependência do capital estadunidense, ok? Dando continuação ao capítulo 11. Beijo no coração, fiquem bem.